Boa noite. O presidente Bolsonaro anuncia seu desligamento do PSL e diz que pretende criar um novo partido. O ex-presidente Lula ganha a liberdade depois de passar 580 dias na cela da Polícia Federal em Curitiba. O deputado Eduardo Bolsonaro, durante uma entrevista, cogita uma reedição do AI-5, ato institucional assinado pelo general Costa e Silva, que endureceu a repressão na ditadura militar brasileira. Fatos novos, mas não são os únicos, que agitam o já conturbado cenário político do país. Assunto de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o cientista político e professor da Unicap, Juliano Domingues, o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto, e também o jornalista Sérgio Montenegro. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Quero começar essa conversa da gente hoje falando sobre a saída do presidente Bolsonaro do PSL. Anúncio que ele fez ontem à tarde. Quais as repercussões ou as reverberações imediatas da saída do presidente do PSL? Em primeiro lugar, a saída do presidente do próprio partido, né, é algo inédito, né, o presidente no exercício do cargo, por divergência, dissidência, sair do partido, reflete uma característica que antecede o próprio fenômeno Bolsonaro, que é uma fragilidade da instituição partido político, e reforça também a relação, né, conflituosa entre o presidente e partidos políticos. Vale ressaltar que o fenômeno Bolsonaro surge num ambiente de rejeição a determinadas instituições que são fundamentais para o funcionamento de democracia, dentre elas o partido político. Então, nesse sentido, embora tenha um grau de surpresa, não é tão surpreendente assim se a gente observa a trajetória que vinha sendo percorrida de conflito e chega nesse ápice, então, no rompimento. Com relação às consequências, Estela, a gente pode destacar o que pode vir a acontecer a partir de duas dimensões. Uma do ponto de vista da relação executivo-legislativo, então, é esperado, ou seja, seria o mais provável que venha aí pela frente uma dificuldade ainda maior de relacionamento entre o executivo e o legislativo. Eu digo que é provável porque a dinâmica tem se estabelecido a partir de outras lógicas, né? Mas essa relação ela tende a ser ainda mais conturbada, né? Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista eleitoral, talvez represente um ganho. Se do ponto de vista da relação executivo-legislativo pode trazer problemas para o governo, do ponto de vista eleitoral, reforça aquela imagem de que nós não nos misturamos com partidos que têm problemas, e aí ressalta a personificação da política na figura do presidente distanciado dos partidos. A saída pegando aí a linha de raciocínio de Juliano, a saída de Bolsonaro no PSL, então, não seria entendida como ele tendo perdido a quebra de braço com o presidente do partido, Luciano Bivar? Estela, eu acho que, em parte, sim, significa que ele não vê perspectiva de ter um controle absoluto sobre o partido. E quando a gente fala do controle absoluto sobre o partido, significa o fundo partidário, né? Que é milionário, né? É milionário. E o PSL tem um montante bastante significativo. Então, o que se fala muito é o que está em jogo internamente no partido, é isso. Quem vai controlar esse fundo partidário que o PSL inchou, né, o partido com o resultado da eleição passada? E o Bolsonaro, claro, que tem intenção de ter controle. E Luciano Bivar é quem tem o controle da máquina, né? A gente deve lembrar, eu estou de acordo com a análise de Juliano, e acrescentaria que o Jair Bolsonaro é um neófito dentro do PSL. Ele entrou no partido única e exclusivamente naquele momento para disputar a eleição presidencial. Quer dizer, foi o partido que ele encontrou espaço para trabalhar a candidatura dele. Então, ele não está na origem do partido. O partido era um partido cartorial, né? Aquela legenda que é uma legenda que fazia parte do que a gente chama baixo clero, né? Aqueles políticos que no dia a dia ficam ali tentando barganhar e pressionar o executivo de forma bastante pragmática, sem pensar nas consequências das atitudes que está tomando. Então, o PSL é esse partido e cresceu bastante em função da votação que o Jair Bolsonaro teve. Então, ele arrastou
uma grande quantidade de pessoas para dentro do partido. Acho que hoje tem 52 deputados, não é isso? Eu não tenho o número exato, mas é nessa 52. dimensão, em torno de 50, talvez um pouco mais mesmo, seja esse número. Então, tem uma bancada significativa, que agora vai diminuir bastante. Quer dizer, o Jair Bolsonaro não vai entrar numa aventura de ficar ele e a família dele, ou vai ser o partido da família. Quer dizer, talvez até, não sei se os filhos todos vão migrar para o partido ou se vai se dividir num jogo político aí. Mas ele deve arrastar, sim, uma certa quantidade para o partido. Agora, na relação com o Executivo, dificulta, porque é mais um partido que você tem para trabalhar, para fazer parte da sua base, né? Uma base que já é bastante frágil, porque é uma base muito pouco orgânica, né? Porque são os partidos minúsculos, basicamente aqueles partidos que formam o baixo clero. Ele faz mais negócio criando um novo partido, como ele anunciou, Aliança pelo Brasil, se não me falha a memória, do que se filiar a uma outra legenda, uma legenda já existente? Bom, para a gente relembrar esse histórico do Jair Bolsonaro, o PSL foi o 8º partido que ele passou. Então, digamos que não seja um político fiel a questões partidárias, a estatutos enfim, e programas partidários. Se você peneirar esses partidos pelos quais ele passou, uma boa parte fazem parte desse baixo clero, partido de legenda de aluguel, e que ele teve essa lista de frequência aí por interesse próprio ao longo dos seus 7 mandatos. Então, fundar um partido agora na condição de presidente da República, para ele é um ganho. De certa forma é um ganho, porque ele vai ter o poder absoluto do partido que ele quer ter. Agora, a força é outra questão, a força partidária é outra, até porque, a gente estava falando isso aqui, Túlio e Juliano mencionaram aí, o filho, o 01, que é o Flávio Bolsonaro, ele é senador, então ele é majoritário, ele pode trocar de partido. Já formalizou a saída dele Isso, já do formalizou. PSL, O Eduardo Bolsonaro, assim como o Carlos lá, porque é feito cascata, né? O Eduardo Bolsonaro é deputado federal e o Carlos é vereador. Os parlamentares que não são senadores, que é o cargo majoritário, se ele sair do partido, o mandato pertence ao partido. E o partido pode ir na justiça e reclamar o mandato. Com a fundação de um partido novo, abre-se uma brecha legal de imigração para esse partido. Mas ainda assim, tenho certeza que o presidente vai ter problemas na justiça com relação ao PSL, enfrentando o partido, enfrentando questões judiciais para tomar mandato de gente aí. Então, essa coisa de que vai haver uma estabilidade, que talvez ele esteja pensando que essa aliança vai atrair simpatias e vai haver uma estabilidade, institucionalmente talvez não, partidariamente talvez não. Talvez essa bancada não seja tão grossa, a fileira não seja tão grossa como ele esteja pensando aí. Fala-se que ele arrastaria para esse novo partido do PSL alguma coisa entre 25, 28, 20, até 30 deputados. A minha pergunta é se ele teria força para, além dessa fatia do PSL, ele levar parlamentares de outras legendas e construir aí uma base forte. É difícil a gente falar de base forte quando a gente observa o desenho institucional e de como funciona o nosso legislativo, né? Vale lembrar que o legislativo brasileiro ele é super fragmentado, né? A ciência política mensura, né, através de índices de fragmentação o quão fragmentado a representação nos países. E o Brasil normalmente lidera esse ranking de fragmentação. O que é que isso significa na prática? Ou seja, a gente tem um grau de representação de partidos representados no Congresso e que exercem, por conta da forma como o trâmite legislativo se dá, exercem poder de veto importante em determinados trâmites. E aí obriga, então, o Executivo a negociar, né, em cada votação com uma quantidade razoável de parlamentares. Ou seja, mesmo sendo o PSL, né, até então o partido do presidente, aquele com a maior bancada, ainda assim o presidente se vê forçado, isso justamente em função desse desenho institucional, a negociar com outros partidos. Então, a criação de um novo partido contribui
ainda mais para essa fragmentação que já é super elevada e que, em grande medida, dificulta a vida do Executivo no Legislativo. Daí, então, toda aquela discussão de lotear ministérios para, assim, então, trocar espaço no governo por apoio no Congresso e que o presidente se propôs a quebrar, né, uma lógica que ele se propôs a quebrar e implementar uma nova lógica de negociação. E, então, tentando responder mais objetivamente a tua pergunta, Estela, isso vai depender muito do capital eleitoral, né, do qual o presidente ainda dispõe, sobretudo levando em conta as próximas eleições. Isso tende a ser um incentivo a uma adesão ou não de determinados parlamentares a esse novo projeto. Se os parlamentares percebem que há uma expectativa de poder, né, ou de maior sucesso eleitoral nas próximas eleições, isso gera um incentivo à adesão. O presidente anunciou a saída dele do PSL depois de um desgaste muito grande do partido com aquelas denúncias lá daquele laranjal interminável. A disputa, né, entre Bolsonaro e Luciano Bivar. A gente está há algum tempo sem pesquisas de avaliação do governo e que traduzam um pouco o pensamento do eleitorado brasileiro. A minha pergunta para você, Túlio, é se dá para a gente aferir aí o desgaste que foi para o governo desse racha dentro do PSL e essas denúncias desse laranjal aí bem ramificado. É uma questão difícil para a gente pensar exatamente por isso, porque, estranhamente, a gente não tem tido pesquisa, né, de avaliação do governo e avaliação do presidente da República como costuma ter. E a gente tem, entre as últimas pesquisas e agora, fatos muito graves ocorridos no país, né? Desde a questão da Amazônia, né? Todo aquele debate, né? Inclusive um debate internacional, né? Que, enfim, desgasta muito o governo, porque é algo bastante visível. E a questão do óleo no litoral do Nordeste, quer dizer, isso certamente tem um impacto na avaliação, né? Sobretudo porque existe uma população que depende a sua vida, a vida de seus familiares do mar, da pesca, né? Da onde tira a sua sobrevivência. Os assassinatos, né, dos indígenas? Sim, sim, aí assassinato de indígenas, tudo isso cria uma situação que eu entendo que deve desgastar. Em determinado nível ocorre o desgaste. É evidente que tem um percentual aí que o Jair Bolsonaro pode fazer qualquer coisa e não vai abandoná-lo, né? E existe um percentual que a própria pesquisa Datafolha, as últimas pesquisas, apontam, né, para esse segmento, aquele que não associa nenhum desses problemas anteriores, esses não foram medidos, à figura do Jair Bolsonaro. Então, seria um segmento mais fundamentalista no sentido amplo da palavra, não tanto no sentido religioso, né? Mas o fato de não ter pesquisa, sobretudo a gente que tenta fugir do achismo, né, e trabalhar com dados mais objetivos, dificulta ter um entendimento do que é que está acontecendo com relação à popularidade dele. E aí também essa questão relacionada ao partido, né? Juliano, na primeira fala, chamou atenção para isso. Quer dizer, eu acho que o fundamental ali é o fundo partidário. É quem vai controlar. Como ele chegou e já existia um dono nesse partido, com o Luciano Bivar, e aí a questão de Sérgio, quer dizer, ele cria uma legenda para ser dono dessa legenda. Esse é o dono absoluto. Então, o fato dele chegar num partido que já tem dono cria toda essa dificuldade. E, sobretudo, a partir do momento que esse partido está associado à ideia de laranjal, né? Porque são denúncias muito fortes e internas do partido. Não é a oposição que está fazendo as denúncias. Em relação a Minas Gerais, a Pernambuco, vários parlamentares, aliados ou ex-aliados do presidente da República, confirmam o que ocorreu dentro do partido, né? Aquelas pessoas, sobretudo as mulheres, que foram utilizadas como laranja, no sentido de que a candidatura não era para valer, era apenas captação de recursos, né, do partido nacionalmente e a distribuição para aqueles que controlam o partido no local. Então,
certamente isso cria um desgaste, porque, enfim, tem uma camada da população que votou em Jair Bolsonaro acreditando que, enfim, há um combate à corrupção, há um combate a uma forma de fazer política assim, assado, e o que se confirma nesse momento é que é uma continuidade do que ocorria anteriormente. Vou tentar uma última pergunta para a gente fechar esse bloco. Se não der para você responder, aí a pergunta fica para o próximo bloco. Mas é a seguinte, até aqui a gente falou de Bolsonaro sem o PSL. A minha pergunta para você é, e o PSL sem Bolsonaro? Eu acho que ele volta ao leito natural de um partido de baixo clero. O Luciano Bivar é deputado federal, é o presidente nacional do partido, mas não é um deputado atuante. A gente tem lá dentro do PSL alguns deputados que a gente nem conhecia, que tiveram ascensão na época, nessa era Bolsonaro. O delegado Valdir, que é estreante, era líder e agora ficou ao lado do Luciano Bivar, ficou contra o Bolsonaro e teve tudo isso aí. Eu não acredito que ele vai ter mais o destaque que ele tinha como líder do PSL, agora que não é mais o partido do presidente, porque não é um partido orgânico. É um partido que trata das coisas de forma pontual, como a gente já vem falando aqui, e negocia de acordo com cada projeto enviado, o que é que eu posso ter em troca, qual é o cargo que eu vou ter, aquela coisa que a gente já conhece do sistema partidário e legislativo brasileiro, que infelizmente é o que a gente vive hoje, né? O presidente que quiser negociar, ele tem que negociar pontualmente com cada partido. Vamos fazer um intervalo curto, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. E o tema de hoje do nosso programa são os novos acontecimentos que estão elevando aí a temperatura política brasileira. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. Panorama político brasileiro é o tema hoje do nosso programa. Participam o cientista político e professor da Unicap, Juliano Domingues, o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto, e também o jornalista Sérgio Montenegro. No bloco anterior, falamos sobre o PSL e a saída do presidente Bolsonaro do partido. Eu queria trazer para esse bloco a soltura de Lula, que deixou sexta-feira a cela lá da Polícia Federal em Curitiba, tá? Livre. E a pergunta é o retorno de Lula ao cenário político, o que isso pode mudar? E especificamente, já que a gente estava falando de Bolsonaro e do PSL, de que forma que a liberdade de Lula, a ação de Lula, vai reverberar, pode reverberar no governo Bolsonaro? Bem, antes mesmo da saída, naqueles momentos que antecederam a saída de Lula, havia uma expectativa sobre como ele iria sair, né? De que maneira ele iria se apresentar. E aí, assim, em linhas gerais, duas possibilidades, e aí com subdivisões dentro delas, mas duas possibilidades principais se colocavam. Ele se apresentaria como alguém capaz de estabelecer uma espécie de consenso nacional, alguém que seria capaz de sentar com diferentes grupos e assim buscar alguma unidade, ou ele reforçaria o ambiente de polarização, né? E o que se verificou, e aí era assim, vai sair o Lulinha Paz e Amor ou vai sair o Lula Jararaca, né? E aí, no dia, repercutindo isso na mídia aqui local, eu até brinquei no programa da Rádio Jornal, disse que ia sair a Jararaca Paz e Amor, porque e, em alguma medida foi o que a gente viu. Acho que mais, com um discurso talvez mais intenso do que o esperado, do ponto de vista do confronto, né? E o que me chama a atenção, e aí me parece que, de fato, é um meio termo entre uma coisa e outra, quando o ex-presidente afirma que vai sair viajando pelo Brasil em caravana, ou seja, é isso, né, quer dizer, se colocando como alguém, né, capaz de estabelecer esse diálogo, né, de conversar com os diferentes, mas ao mesmo tempo
ressaltando alguns pontos específicos, e talvez o principal deles, associando o presidente da República e seus familiares à milícia no Rio de Janeiro. Então, a gente falou no bloco anterior sobre a questão dos pontos fortes do discurso dele, Foi. né? E o que tem sido divulgado por institutos que fazem monitoramento de redes sociais, que ao ser associado à questão relacionada à milícia, o presidente ele perde mais apoio nas redes sociais do que qualquer outro tema. Uhum. Então, aquilo que a gente falou, né, quer dizer, a parcela do eleitorado que acreditou nesse governo porque entendia ele como uma forma de combate à corrupção, então tende a ter essa percepção tanto frustrada quando verifica acusações nesse sentido, também tende a se frustrar quando verifica que a outra grande pauta que levou o presidente Jair Bolsonaro a ser eleito, que é a pauta da segurança pública, talvez também esteja contaminada. Uhum. E aí, então, a gente observa um discurso nesse sentido. Ainda não se sabe exatamente o que é que vai acontecer, mas o que é mais provável ou menos provável, porque as coisas não estão, né, em turbulência, mas a saída de Lula e a repercussão nesse contexto demonstra, só para finalizar, o quanto o ambiente ele condiciona, né, os aspectos relacionados ao judiciário. Então, o quanto o contexto de vaza-jato, de desgaste das acusações da figura de Sérgio Moro, da figura de Deltan Dallagnol, criaram um ambiente que fez com que Lula, ao sair, propício para sair agora, né, muda-se a perspectiva do STF, e acho que a gente pode considerar isso, sem maior dúvida, de que ele sai maior do que entrou. Então, o Lula sai reforçado. Né? Comparativamente, quando ele entrou na cadeia e quando ele sai agora, ele sai mais forte. Ele no discurso lá de São Bernardo, ele promete, digamos assim, uma oposição sistemática ao governo Bolsonaro. Isso, de alguma forma, cria instabilidades? Veja só, Estela, eu, concordando também com a análise de Juliano, eu iria um pouco mais além pensando o seguinte: Lula tem um discurso, né, que é um discurso, vamos dizer, mais radicalizado do ponto de vista da polarização, né, do enfrentamento àquelas pessoas que ele considera que são os principais responsáveis pela prisão dele. E aí ele se dirige a Sérgio Moro, ao Dallagnol, o procurador Dallagnol, e o juiz Sérgio Moro, os ministros, e evidentemente, ao Jair Bolsonaro, enfim, a ação no âmbito da justiça impediu dele participar daquele processo eleitoral. Então, ele vai para um enfrentamento mostrando que ele poderia ser alternativa ao Jair Bolsonaro se pudesse ter disputado a eleição. Então, ele tem um discurso, nesse sentido, mais radicalizado, que é o discurso para dar uma satisfação, sobretudo à militância e ao eleitorado dele ou em potencial, dele e do PT. Quer dizer, porque, enfim, ele ficou preso durante 580 dias e esse segmento se mobilizou pela liberdade dele. A campanha Lula Livre era a principal pauta da oposição e a única pauta do PT, praticamente. Né? É mais do que o enfrentamento às medidas tomadas pelo governo Bolsonaro, o que pode até caracterizar como um certo equívoco, né? Porque não dá para abandonar a luta contra o que estava sendo feito pelo governo do Jair Bolsonaro, está sendo feito. Mas houve a prioridade. Então, ele tem que ter esse discurso. Eu acho que esse discurso não neutraliza uma ação que ele vai ter no sentido de se mostrar como alguém capaz de reaglutinar forças políticas que estejam no centro, talvez um pouco até o centro-direita, mas, sobretudo, do centro até um espectro mais à esquerda. Quer dizer, mostrando que ele é a pessoa capaz de reaglutinar essas forças e criar, portanto, um clima de mais estabilidade política. Eu acho que as duas serão ações desiguais e combinadas, né, que ele terá. E, aparentemente, pode até parecer que tem contradições, mas, enfim, ele terá um discurso para cada um desses segmentos. As viagens dele, certamente, ele vem a Recife, a primeira viagem, vai ter toda uma coisa de rua, manifestações. Que é ele vai domingo, fazer, né? Domingo agora, quer dizer, ele vai fazer um discurso, vai ser um discurso duro, talvez não tão duro no calor da libertação dele, mas um discurso duro. Mas é evidente que ele vai sentar com lideranças políticas do estado de Pernambuco
além do espectro mais à esquerda, tentando mostrar que é preciso alguém contribuir para que haja uma estabilidade política, até porque a estabilidade política pode trazer uma certa estabilidade econômica, né, apesar das medidas tomadas pelo governo. Bom, muita gente entendeu esse discurso de Lula lá em São Bernardo como um discurso radical. Aí eu trago duas questões para você. Se esse discurso ele mostra claramente uma movimentação mais à esquerda, quer dizer, Lula à esquerda de si mesmo, ou se são as mágoas todas desse processo, né, de prisão e de Sérgio Moro e de Dallagnol e de emissoras de TV trabalhando aí na demonização da figura dele e do PT, se é uma mágoa disso tudo, ou se sim, Lula está se colocando à esquerda de si mesmo. E mais, se esse discurso, no seu entendimento, se ele foi um discurso radical, se isso vai brigar com a figura de um grande conciliador, né, que ele conservou esses anos todos, e de um grande articulador político. Pessoal, se a gente vê a trajetória do Lula, dá para a gente compreender mais ou menos as posturas que ele assumiu. Ele era um líder sindical bastante radical. Em 89 ele foi o candidato que foi, digamos assim, o bicho-papão dos conservadores, do empresariado e tal, e não podia ganhar de forma alguma. E isso aconteceu, se repetiu em 94, 98, até que flexibilizou o discurso, costurou apoios, abriu o diálogo com setores que ele de onde ele costumava receber só aquela coisa do vade retro, Satanás. E aí, na hora de administrar, eleito presidente, conseguiu dialogar, conseguiu unir forças, unir uma base grande no Congresso, né? Mais de 400, chegou a ter 400 parlamentares na base. E, inclusive, a gente pode até fazer um comparativo. Quando Dilma assumiu e não soube dialogar, essa base espatifou-se. Então, o que é que a gente vê hoje de Lula? Lula é humano, ele passou 580 dias preso, não só como líder político, mas também como homem, e é claro, a mágoa vem junto, eu acho que qualquer psicólogo pode explicar isso, melhor do que eu. A mágoa na política existe e a mágoa pessoal existe, então aquilo ali, no impacto, no calor da hora, ele saiu de lá com um discurso bem à esquerda dele próprio. Mas eu não acredito na repetição desse discurso, porque se a gente analisa essa trajetória de Lula, da construção do diálogo que ele fez até chegar ao poder, o país hoje não tem um opositor a Bolsonaro. Tem vários opositores e tem várias resistências a Bolsonaro, mas não tem ninguém que incorpore essa figura de opositor. E Lula sabe muito bem que ele é capaz de incorporar essa coisa aí do opositor, encarnar uma oposição a Bolsonaro. Então, vou andar pelo país, vou bater de frente com o Bolsonaro, vou provar a todos que esse governo está errado, que é um dos governos que o voto foi errado. Ele é muito capaz de fazer isso, mas ele não pode fazer isso sozinho e ele sabe disso. Então, eu acho que Lula, a partir de agora, não naquele afã da saída, ele vai ter o dosímetro certo para o discurso dele, ele vai estudar mais agora do lado de fora, ele vai sentir mais a temperatura da rua e vai voltar a ser o Lula, não o paz e amor e nem a jararaca, aquele meio termo que o Juliano falou, vai voltar a ser o Lula conciliador. Não sei se o conciliador que a gente está acostumado a ver na presidência, mas um Lula que sabe que precisa de apoio político para derrotar o outro lado, o lado da oposição dele. Juliano, o Lula livre, ele empurra a oposição para o ataque, que vinha na defensiva até agora, assim, sem conseguir se colocar, sem conseguir um protagonismo. Lula livre, empurra a oposição para o ataque? Me parece que essa é uma das principais indicações da estratégia discursiva que foi colocada nos primeiros 2 discursos, né? Inclusive, esteve em mais de um momento na própria fala dele, né? Sugerindo que era preciso se manifestar de maneira mais clara, né? Se revidar, digamos assim. Eu entendo que a gente pode interpretar a estratégia discursiva a partir de 2 aspectos. Um, que é esse mais público, digamos assim,
né? O que se costuma dizer assim, o de jogar para a torcida, que é o discurso muito mais voltado para a militância. E aí, nesse sentido, é o que vai se esperar. Isso porque o ambiente não está, digamos, tão propício assim para contemporizar e sim para polarizar. Então, nesse sentido, eu imagino que o discurso para a militância vai vir nesses moldes, de fato, né? Talvez, como o Sérgio falou, né, dosando um pouco. E como o Túlio falou, quer dizer, para as articulações, as reuniões a portas fechadas, né, as conversas com determinadas lideranças empresariais e políticas, aí o tom deve ser mais ameno. Isso porque é preciso manter algum grau de relação institucional com o Ministério Público, com o Judiciário. Então, isso estava ali no próprio discurso do ex-presidente, quando ele diz a parte podre do Judiciário, a parte podre do Ministério Público, a parte podre da Polícia Federal. O que pode parecer um detalhe, traz aí uma questão simbólica muito importante, que é, eu não estou generalizando. É um recado. Não é todo mundo da Polícia Federal. Ele até fez questão de dizer, fiz até amigos dentro da carceragem. Não vou dizer quem são para não serem perseguidos. Então, quer dizer, ele fez questão de delimitar essa parte aqui, essa outra parte, até porque é importante ressaltar que, embora a Lava Jato tenha tido essa visibilidade que sugere algo homogêneo dentro dessas instituições, há discordâncias internas importantes. Quer dizer, não são todos os procuradores do Ministério Público que pensam como Deltan Dallagnol, muito pelo contrário. Então, me parece que, para a militância, um discurso realmente de contra-ataque, de confronto, para as instituições e para determinadas lideranças, um discurso de conciliação. Vamos fazer mais um intervalo. É curto, não saia daí. O Opinião Pernambuco volta daqui a pouco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O panorama político brasileiro com suas altas temperaturas é o assunto que está sendo discutido hoje no nosso programa. Participam o cientista político e professor da Unicap, Juliano Domingues, o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto, e também o jornalista Sérgio Montenegro. Fechamos o bloco anterior falando da liberdade de Lula e de que forma essa inserção dele na vida política brasileira vai mudar o panorama que aí está. Lula hoje é um ficha suja. Em princípio, ele não pode sair candidato em 2022. Por outro lado, nunca se falou tão antecipadamente numa eleição presidencial como agora. Quer dizer, Jair Bolsonaro tem 10 meses de governo e a eleição de 2022 já está na mesa. A minha pergunta para vocês é qual deve ser o papel de Lula na eleição de 2022? Isso vai depender fundamentalmente, me parece, não sei se os colegas concordam comigo, da decisão em relação à suspeição. O processo dele, né? Exatamente, quer dizer, o fato dele continuar como ficha suja ou não. Se não houvesse essa variável, certamente ele já seria candidato. Veja, a gente está conversando, e você coloca, as eleições de 2022 já estão aí, é porque Lula está solto. Então, inevitavelmente a discussão sobre a eleição acaba aparecendo na pauta. Então, ainda tem muita água, né, para correr debaixo dessa ponte. Muitas variáveis podem interferir, a gente está muito distante. Mas são 10 processos. Tem que lembrar que Lula é alvo de vários outros processos e aí a gente tem que ver o andamento de cada processo desse. E isso me parece, né, mais uma vez fazendo referência ao quanto o judiciário, ou os aspectos judiciais, eles são condicionados pelo contexto político. Isso vai depender muito do contexto político, né, do quanto... E aí, no cálculo dos ministros do STF, do quanto, e levando em conta a opinião pública e pesquisas, né, de opinião a respeito da percepção da população a respeito ao que está acontecendo, para decidir o que é que vai acontecer. Mas, fundamentalmente, é ele ser ficha suja ou não. Isso porque, como a gente estava conversando aqui no intervalo, já há um bom tempo a figura de Lula se descolou do PT. Em algum momento eles estão próximos, tem ali um ambiente de interseção, mas o Lula é Lula, né? A ideia do lulismo, etc., e o PT é o PT. Então a ideia do antipetismo que
né, se transformou num sentimento coletivo de boa parte da população e que reverberou no resultado eleitoral, esse é um outro aspecto a ser observado. Quer dizer, o quanto esse antipetismo ele vai decantar ou não, ele vai ressurgir com a liberdade de Lula, e o quanto Lula vai conseguir ou não se descolar da ideia de antipetismo e se colocar como alternativa, inclusive para os antipetistas. Bom, mas aí vamos imaginar que Lula não saia candidato em 22. Ainda assim, deve ter um papel estratégico. Sem dúvida nenhuma. Penso que, enfim, a gente não tem muito como garantir isso, mas a disputa eleitoral, pelo menos, teria sido diferente se Lula não tivesse preso. Mesmo ele não sendo candidato e Haddad sendo um candidato, quer dizer... você imagina Haddad percorrendo o país, fazendo campanha e Lula no palanque defendendo a candidatura de Haddad. Quer dizer, muitos daqueles eleitores que não votaram em Haddad ou votaram em Bolsonaro, porque Lula não participava do processo eleitoral, teria ali a presença física de Lula para defender o voto. Nesse sentido, por isso que ele foi tirado até a possibilidade de ele participar da propaganda eleitoral gratuita, né? Em rádio e televisão. Então, ele sendo candidato ou não, vai ter um peso grande, né? Eu diria até que a gente não pode falar que o governo Jair Bolsonaro acabou porque os agentes econômicos estão bancando, porque as medidas econômicas que interessam, que são aquelas medidas liberais, né, ultraliberais, vêm sendo adotadas, né? Meio no supetão ali e tal, no Congresso, com alguma dificuldade, mas esse projeto liberal, do ponto de vista econômico, está em curso. Agora, do ponto de vista político, talvez seja um pouco premeditado dizer isso, mas eu vou me arriscar a dizer, politicamente o governo Jair Bolsonaro ele se acaba com a liberdade de Lula, porque ele passa a ter um adversário que pode percorrer o país, pode participar de programas, pode combater a política econômica, pode funcionar como uma sombra ao governo de alguém que faz parte de uma não disputa eleitoral, porque Lula foi excluído daquela disputa pela ação do Sérgio Moro e do Dallagnol. Então, do ponto de vista político, talvez até o próprio grupo do Jair Bolsonaro perceba isso na questão de criar um partido político, sair do PSL e tal, quer dizer, criar uma novidade dentro do governo buscando uma sobrevivência do ponto de vista político. Mas eu acho que a saída de Lula ainda é um pouco machismo. A saída de Lula da prisão e a possibilidade dele ter a liberdade para fazer uma campanha eleitoral que não houve o ano passado, tão próximo daquele momento, inclusive, e por isso que antecipa tanto a eleição de 2022, do ponto de vista político é um desgaste tão grande que eu acho que, não sei se o governo Jair Bolsonaro, do ponto de vista político, se não acaba nesse momento. É evidente que as medidas econômicas ainda continuarão sendo tomadas, a gente não sabe até que ponto ele conseguirá ter apoio suficiente para que isso continue. Mas, do ponto de vista político, talvez a criação de um partido, nesse momento, seja a busca de uma sobrevivência. Bom, o ex-presidente Fernando Henrique, há poucos dias, comentando a liberdade do ex-presidente Lula, disse que ele estava livre, mas que era um ficha suja e que agora era a vez de um centro progressista, aonde ele coloca o PSDB. A minha pergunta para você é se a liberdade de Lula incomoda muito, muito, muito o PSDB. Eu queria invocar até aqui uma reportagem que eu fiz e teve a participação de Túlio, lá atrás no Jornal do Comércio, que a gente batizou o PSDB e o PT de partidos primos. Mas são aqueles primos que dependem um do outro para antagonizar. Então, Lula preso, o PSDB, a bancada do PSDB encolheu, murchou no Congresso de uma forma impressionante. Ela teve uma queda numérica e uma queda de produção e uma queda, inclusive, midiática. Você praticamente não vê parlamentares tucanos. O presidente Fernando Henrique é muito esperto. Ele sabe que ele, puxando essa polarização de volta para Lula-PSDB, ele tenta neutralizar um pouco as luzes de Bolsonaro e trazer para o partido dele. Mas eu não vejo mais esse antagonismo PT-PSDB. Eu não vejo mais essa questão dos dois grandes polarizadores que a gente teve até o fenômeno Bolsonaro aparecer. Inclusive,
uma polarização que, de certa forma, foi responsável pelo fenômeno Bolsonaro parecer. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: se de alguma forma esse centro progressista alimentava a esperança de ocupar aí o espaço que poderia ser deixado aí a partir de 22 pela extrema-direita. Vamos ver primeiro uma coisa, Estela. Já se fez menção agora, com o Lula livre, a uma migração do Centrão, que estava ali, dependendo das benesses do Bolsonaro, fazendo força, pressão. Com o Lula livre, e o Centrão também é um pessoal muito esperto, vai dar aquela alisada para o lado de lá também, porque sabe que dali, daquele mato, sai um pouquinho de O lado coelho. de lá que você chama é Lula? Lula. Uhum. E aí a gente vai... Como é que a gente vai ver essa construção do centro-direita aqui, se a direita está mais ou menos aglutinada com Bolsonaro? Tem a direita extrema com Bolsonaro, que é a que vibra, e tem a direita envergonhada, vamos dizer assim, para lembrar Hélio Gaspar, uma direita envergonhada que está ali com o Bolsonaro, não quer aparecer muito, mas está lá porque recebe uma certa benesse. Do outro lado, a gente tem o PT, a gente tem o PDT com os novatos aí fazendo um discurso razoavelmente de esquerda, e o PSDB meio perdido, porque encolheu, murchou, se dizia social-democrata, se dizia de centro hoje. Não dá nem para definir, porque é o que tem ali ainda sobrevivendo. Eu não vejo uma consolidação do centro-direita, aí, pelo menos não nos moldes que a gente está acostumado a ver. Eu acho que a gente vai ter aí uma polarização esquerda-direita. E o centro vai flutuar ali, de acordo com o que for visto nesses discursos. Deixa eu mudar o rumo da conversa aqui um pouquinho. Eu comentei na abertura do programa a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro de que o AI-5 poderia ser reeditado em caso de radicalização da esquerda. E eu fiquei me perguntando naquele momento, e é a pergunta que eu trago para vocês, se ele estava tornando público algo que estava sendo conversado à mesa. Difícil responder. Normalmente, quando algum dos integrantes do clã do Bolsonaro fala algo assim, a gente fica se perguntando o quanto isso foi intencional, é uma cortina de fumaça para tirar a atenção, ou o quanto isso é fruto realmente dos disparates das figuras. E aí eu acho que é importante a gente observar o histórico que eles possuem de declarações estapafúrdias. Assim. E o quanto isso foi regular ao longo da atividade parlamentar deles e continua a ser. Me parece mais uma, lógico, tem várias possibilidades de interpretação, mas o que me parece mais razoável, levando em conta o histórico, é mais uma declaração estapafúrdia que, em função das circunstâncias, pelo fato dele ser filho do presidente da República, ganha uma dimensão que, se Bolsonaro fosse somente mais um deputado federal do baixo clero e o filho também, talvez não ganhasse a dimensão que ganhou. Mas, ao mesmo tempo, acende um sinal de alerta, né? Isso porque a gente vive um determinado ambiente de rejeição e de revisionismo e rejeição a determinados princípios democráticos fundamentais. E me pareceu ali, intencional ou não, mas me pareceu importante para a gente verificar até onde vai esse tipo de ofensiva contra a ditadura. E aí foi importante observar a reação que ocorreu imediatamente, não do presidente, que a reação do presidente foi muito tênue, mas o atenuada, a reação de várias lideranças, inclusive daquelas próximas ao próprio presidente da República, rechaçando a afirmação. E dos próprios generais, né, Juliano? Isso foi importante. Foram logo em cima disso. Isso foi importante para perceber, Embora o Heleno Augusto Heleno foi o que destoou, né? Porque Augusto Heleno destoou bastante, ministro. O que também é preocupante, mas menos mal porque foi um ponto destoante. Então, eu acho que, independentemente de ter sido intencional ou não ter sido, acho que o mais importante foi os momentos subsequentes, ou seja, como as lideranças reagiram a isso. Eu tenho duas perguntas para terminar o programa e aí vocês precisam ser breves. Uma, talvez até Juliano já tenha de alguma forma respondido, quando Eduardo Bolsonaro dá essa declaração, o presidente, pai de Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, tenta se descolar dessa declaração. Ele conseguiu? Acho que não. Quer dizer, a gente tem que pensar o seguinte, Estela, a família Bolsonaro não acredita na democracia. Ponto
final. A gente podia acabar por aqui. Quer dizer, minha fala podia acabar por aqui. Eles não acreditam nas instituições democráticas, né? A relação da família, até onde a gente tem informações, isso é evidente que carece de muita investigação, etc., é ligada a grupos milicianos no Rio de Janeiro. Né? A própria execução da Marielle, há suspeitas enormes, né? Pela proximidade, inclusive física, de envolvimento da família. Então, essas pessoas são pessoas, o eleitor, a eleitora pode ter votado em Bolsonaro pensando em alguma coisa diferente, mas são pessoas que se beneficiam da democracia para trabalhar contra a democracia. Então, eu não tenho dúvida, a gente tem que olhar esse histórico, né? Qual o comportamento que eles tiveram ao longo da vida, com quem eles se associaram durante a vida pública dele, que é extensa, são 30 anos na política, defendendo torturadores, contra as instituições democráticas, dizendo que basta um cabo ou um tenente, sei lá, para fechar o Supremo Tribunal Federal, coisa dessa natureza. Essas pessoas, então, portanto, não acreditam na democracia. Então, eu vejo a fala dele, parece um pouco adoidada, aquela coisa e tal, mas reflete um pensamento origem, né? de segmento da sociedade que não acredita nas instituições democráticas. CPI das fake news, a deputada do PSL, Joyce Hasselmann, deve depor agora no próximo dia 20. E ela tem alardeado que reuniu munição pesada contra o que ela chama de milícias digitais da família Bolsonaro. Pode ser mais um estrago para o governo, o depoimento dela? Eu acho que deve ser, porque, assim, mais uma vez, e até repetindo um pouco o que tu disse aqui, a gente não tem, isso carece de investigação, e a CPI está aí para investigar. Mas está muito claro, se você combinar o discurso feito, proferido pelos familiares, pela família Bolsonaro, do que vem escrito nas fake news nas redes sociais, combina. Aquilo combina. Seria uma mera coincidência que um levanta um falso aqui, uma fake news aqui, pessoalmente, e depois vem um outro. A gente sabe que toda a tecnologia ajuda. Os robozinhos ajudam a difundir tudo isso, entra na tua rede e tal. E o conteúdo é produzido por quem quer que seja, porque hoje é muito fácil produzir fake news. Muito mais difícil é você encontrar quem produziu. A gente tem as fact-checkings aí, todas essas empresas fazendo checagem, e eu acho que a própria cabeça do cidadão um pouco mais esclarecido já começa a se questionar se aquilo ali é verdade ou não, mas, e aí até pegar um pouco a deixa de Túlio aqui, quando ele falou que Você tem 30 segundos. A família é contra essa questão da democracia. E a gente disse aqui, antes da eleição, em debates aqui, inclusive, eleitor, antes de votar, dá uma entradinha na internet, dá uma olhadinha no histórico do teu candidato. O histórico dos Bolsonaro é de fake news, é de caluniar. Então, a gente tem um pano para as mangas aí para o que vai acontecer. Boa noite, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, e o Opinião Pernambuco volta amanhã.